Olá, queridos, muito bom dia, Deus abençoe a sua vida. Sou o pastor Oswaldo Lobo, estamos aqui 30 dias em libertação, 30 dias seguindo aqui passos de discernimento espiritual, passos de uma vida com Deus, passos de liberdade em Cristo. Eu pastorei a Igreja Batista Bom Retiro em Curitiba, Paraná. Nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Aos domingos nós nos encontramos às 9, às 11, às 19 horas. Temos também culto de libertação toda quarta-feira às 19h30 e nós existimos para abençoar a sua vida. Além disso, sou diretor do Instituto Êxodos de Libertação. Nos convidam para a gente em conferências, em seminários, em palestras, em ministrações. E eu quero dizer para você que tem sido uma alegria caminhar ao seu lado todos os dias aqui no canal do YouTube Oswaldo Lobo. Você pode se inscrever no canal e receber mensagens apertando o sininho. Deixa já teu like para você não se inscrever. E se você quiser aprofundar no ensino da guerra espiritual, da libertação e da clínica da alma, é muito fácil. Entra lá na plataforma cursos.pastorlobo.com. Lá tem cursos, tem imersões, lá tem seminários, lá tem uma cama de aprofundamento dentro daquilo que a Bíblia Sagrada chama de libertação espiritual. Os nossos livros estão na plataforma www.institutoexodos.com. A descrição dos nossos links estão aqui embaixo. E hoje eu quero falar um pouquinho, na última ministração, ontem nós ministramos sobre fuga, né? Um dos mecanismos de defesa, juntados com a autoproteção, juntados com aquilo que faz a gente escapulir, ou tentar escapulir, ou tentar se evadir daquilo que é sintoma de exploração maligna. Hoje eu quero falar sobre essa ideia de você compreender, de você perceber, dessa habilidade espiritual que Deus dá para a gente separar as coisas, enxergando a diferença espiritual entre aquilo que é natural, emocional, aquilo que é físico, biológico, fisiológico e aquilo que é espiritual. Em 2 Reis, capítulo 2, verso 11, verso 12, você vai encontrar a vida de um profeta chamado Eliseu, e ali ele enxerga o mundo espiritual. Ele vê o seu mestre, ele vê aquele que o discipulou, ele vê o profeta Elias subindo, ele vê os céus abertos, ele vê um carro de fogo, é assim que ele percebe, e um redemoinho leva Elias, e ele consegue ver os céus abertos. A visão espiritual, ela tem manifestações, né? Seguindo um pouquinho mais adiante, em 2º livro dos Reis, capítulo 6, verso 14 e 17, ele consegue enxergar uma tropa espiritual de anjos cercando o exército do inimigo que estava pensando que estava cercando ele. Então, existem chamados dons espirituais que autenticam a ação do Espírito e... Puxa, eu acho que eu perdi. Eu acho que você pode continuar daqui e repetir a última frase. É? Você não perde tudo que você falou. Fala, você vai cortar? Então aqui é um corte. Então, existem ações espirituais que autenticam, na verdade, o dom de discernir e faz com que você evite as mentiras. Se você tem acompanhado a gente aqui durante essas 30 semanas, as dois primeiros encontros que nós tivemos aqui no YouTube, desses 30 dias de libertação, eu falei sobre como você evitar uma das armas mais empregadas pelo diabo, que é a mentira. Então, quando você fala sobre discernimento, especialmente no Novo Testamento, a palavra discernir significa fazer um julgamento completo. Então é um processo em que você faz uma distinção cuidadosa, inteligente, capaz de reconhecer, é um conjunto de habilidades para você reconhecer aquilo que está vindo das trevas. Paulo escreve aos Tessalonicenses
na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21 e 22, diz: examinai tudo, fiquem com o que é bom e se afastem de toda forma do mal. Então ele dá para você 3 orientações. Você ouve tudo, você ouve as pessoas, você investiga tudo, você separa aquilo que é necessário para você libertar o cativo e você tem que se afastar daquilo que é mal. Então, quando eu investigo, eu busco a verdadeira causa da exploração. A verdadeira causa, eu tenho usado o termo aqui, da infecção. Não se deve dar atenção para os demônios. É isso que o libertador precisa aprender. Mas é a razão pela qual ele está explorando a vida da vítima. Tem muita gente que pensa, não, o problema é o gênio ruim, o problema é o vício da cachaça, o problema é o demônio tal. Gente, demônio, ele é estrangulado, ele é expulso, ele é afastado quando a pessoa rompe com o pecado. Então, lembre-se que os demônios são como um vírus, né? Eles são seres oportunistas, como os parasitas. Então, eles entram na vida da pessoa, não foi um azar que você deu, nasci nessa família, eu sofri aqui com uma perseguição de herança espiritual. Não. Então, você deve ter um olhar muito mais cauteloso. Você tem que ter lembrar que o espírito imundo, eles vão entrar pelas portas do pecado, né? Pelas brechas do pecado. Quando você examina a causa de algum mal ou de perseguição espiritual, você deve atentar para fatos, né? Esse dispositivo que alerta, ele funciona de uma maneira em que você... o que eu quero dizer aqui é que você não deve atacar o sintoma. Atacar sintoma é tão inútil como tratar uma febre sem descobrir a verdadeira razão da infecção. Uma investigação cuidadosa vai investigar aquilo que é importante e vai descartar aquilo que não importa no processo infeccioso. Então, eu vou buscar a cura da vida de alguém, a liberdade de alguém. Eu tenho que buscar a razão do dano. Então, existem pessoas, gente, muito confusas, dando opiniões norteadas em emoções, sentimentos, imaginação humana e que não sabem discernir a verdadeira causa dos problemas. O cativeiro espiritual está ali, ele está dizendo que é outra coisa. Então, eu gosto muito quando Deus ele fala para o profeta, né? Em Jonas, capítulo 4, verso 11, Deus está falando para um profeta, o profeta Jonas, dizendo o seguinte: olha, Nínive, a cidade que está destinada ao juízo, tem 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Tem gente que, nessa área de libertação e batalha espiritual, não sabe discernir o que é demônio e o que é uma doença natural, o que é uma enfermidade espiritual e o que é algo que é biológico, que é fisiológico. Gente confundindo demônio com doença da alma. São duas coisas que não têm relacionamento, mas as pessoas estão confundindo. Pastor, expulsa esse demônio. Eu falo, isso não é demônio não, isso é falta de educação. Isso não é demônio não, isso é caráter que é destruído, é caráter que está fissurado. Isso aqui não é demônio não, isso aqui é a vontade dele, ele está fazendo o que ele quer fazer. Então, essa questão do julgamento, você não deve julgar aparências. Então, você não deve... quando você fala sobre discernir, você tem que examinar uma prova antes de emitir uma sentença. A tua mente tem que funcionar como um tribunal qualificado para dizer: isso aqui é a verdadeira razão da prisão. Se você abandonar esse pecado, se você desistir desse caminho tortuoso, a sua vida vai consertar. Então, a gente vive hoje num ambiente
de muita profetada. A gente chama de profetada, são pessoas que querem dizer para você que você tem um problema e a vida delas mesmo está errada. E diz assim, não, a razão disso aqui foi um feitiço que fizeram para você. E quando na verdade não foi nada disso. A razão, isso aqui está acontecendo, ele está dizendo que uma permissão foi dada para explorar a vida dele no mundo maligno, não foi nada disso. Então, quando a gente trata de libertação, você tem que buscar, quando eu falo sobre o que está por trás da perseguição. Ou seja, existe um ponto de acesso, vou dizer só, uma tragédia na vida afetiva de uma pessoa. Existe ali um ponto de acesso. Você investiga o que a gente chama de infortúnio, uma tentação incomum, uma perturbação repetitiva. Existe uma tragédia que ela é variada, mas é uma tragédia que ela é recompensa de um pecado. Existe um relacionamento consentido ou não que se manifesta através de um envolvimento maligno. Então é isso, são essas ligações perversas. É isso que a gente investiga a partir da libertação. Quero orar com você, quero continuar orando para que Deus te dê discernimento, para que Deus abra teus olhos, porque a partir de amanhã eu vou entrar em razões assim, muito específicas e teu coração tem que estar muito pronto para isso. Eu quero pedir que você clame comigo para que o Espírito Santo amoleça o teu coração, para que você não continue julgando que as razões da sua dor, elas estão vindo de uma maneira que você não pode repelir. Deus e Pai, querido, repita essa oração aonde você estiver, quando você estiver ouvindo, em nome do teu Filho Jesus. Eu quero reconhecer aqui, diante do mundo espiritual, que o Senhor é o meu Deus e que teu Filho Jesus é o Salvador da minha vida. Eu quero reconhecer que o teu Espírito Santo, ele sonda todas as coisas, ele conhece os meus caminhos, ele é aquele que abre os meus olhos. Eu quero pedir para o Senhor que o Senhor dê para mim a capacidade não só de enxergar, mas também de fazer julgamentos, de discernir. Eu quero pedir que o Senhor dê para mim capacidade de investigar, mas também de me afastar de todo mal, de encontrar no Senhor liberdade para cada prisão que eu entrei ou aqueles que eu amo, capacidade de investigar como o inimigo tem parasitado, tem usado de oportunidades, tem entrado na minha vida. Eu quero olhar com os olhos do Senhor, eu quero perceber com a inteligência do Senhor, com a sabedoria do Senhor, segundo o teu reto juízo, segundo a tua palavra. Deus, eu quero me debruçar sobre a tua palavra, eu quero crer naquilo que está escrito, não naquilo que a minha mente oferece de solução humana, de resposta sentimental. Eu preciso sair desse lugar onde a imaginação humana me engana. Eu quero discernir a verdadeira causa dos problemas e libertar a minha vida dos cativeiros e daqueles que eu amo. Eu oro assim, fica comigo, Pai. Me dá do dom que só tem pelo teu Espírito de discernir espíritos. Eu oro assim, no nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. A gente prossegue aqui todos os dias no canal do YouTube Oswaldo Lobo. Você precisa continuar ouvindo com a gente. Eu estou dando para você doses lentas, como se fossem doses de medicamento muito regulares. Estou entregando para você ferramentas da Bíblia Sagrada. Eu estou aqui sendo muito cuidadoso para avançar assim, nesse período de 30 dias, para ajudar você a olhar para a sua própria vida, para você sair desse lugar de desobediência, entrar no lugar de verdadeiramente onde a palavra de Deus seja a direção certa para a sua vida. Amém? Deus abençoe você, deixe seu like, não se esqueça de compartilhar o canal.
Se você quiser crescer, são livros assim, que são feitos, são escritos, eu escrevi com todo o cuidado bíblico, obedecendo e seguindo referências, autores renomados. Eu fico dentro da robustez, da segurança do Evangelho da Cruz. O Evangelho de Jesus Cristo, ele tem que ser a verdade que vai nortear toda a teologia, todo o estudo. Para quem não me conhece, eu sou muito ortodoxo, sou um pastor batista, ordenado pela Convenção Batista Brasileira, secção Paraná. Eu tenho livros aqui que eles foram prefaciados aqui, um doutor da Convenção Batista, um homem muito conhecido dentro do nosso meio. Então, os nossos livros, eles são, todos eles, referendados pela própria Bíblia Sagrada. Você pode fazer conferência, você vai lendo as páginas e conferindo com a escritura bíblica, são referências bíblicas que seguem a gente, vai abençoar muito. Se quiser também, a gente tem a plataforma de ensino à distância, cursos.pastorlobo.com, que durante todo esse mês estão com uma promoção. Aí você usa o código de desconto Batalha Espiritual, escreva tudo em letra maiúsculas, sem espaço, ou seja, tudo junto. Você vai ter um desconto de 50% em cada curso. Ore pela gente, eu oro por você. Fica com Deus e até amanhã. Deus abençoe.